Aula sendo gravada a partir de agora. Primeira aula de quarta-feira com o nono ano A. Ok? Pessoal, correção da tarefa. Era tarefinha, né? Exercício 1, página 25. É letra A e B, né? Quanto deu as raízes? Quem sabe? Ronaldo, a minha deu 2,5 e menos 2. 2,5 e menos 2. E a B? Menos um terço e 4. Menos? Menos 4 e 1/3. Acho que ficou positivo ali, viu, Gustavo? Pelo menos é o que eu tenho aqui no É isso. Eu troquei. Trocou, né? Tá. Alguém mais aí? Todo mundo conseguiu chegar? Eu estou olhando as tarefas meio devagar, que está meio enrolado. Mas aos pouquinhos eu estou vendo. Dificuldade com isso aí, gente. Como é que tá o negócio? Lívia, Iris, Duda Quintino, Duda Moda, sei lá quem mais, Filipão. Tá tudo bem. Isabela, tá tranquilo? Tá tudo bem. Maravilha. Bom, se alguém tiver dificuldade, vamos trocando ideia, viu, gente? Manda mensagem, vamos lá. Ninguém precisa decorar a fórmula, eu sempre forneço, inclusive na prova. Tá? Vocês vão precisar decorar isso, na verdade. Costuma, na verdade, com o tempo, isso ficar automático. Tá? A hora que você vê, você já sabe de cabeça. Mas vai precisar saber mesmo para o vestibular, que é o único lugar que exige que se decore alguma coisa no vestibular. Tá? Então, de resto, para mim, está tranquilo. Bom, eu tenho aqui essa equação. Ela é completa ou incompleta? Completa. Completa. O A vale quanto? 2. O B vale quanto? Menos 1. Menos 1, né? Então, observe, ó, uma equação de segundo grau, se eu só retomar aqui, ó, é ax² mais bx mais c igual a zero. O A é o número que está multiplicando x ao quadrado. Então, o número que está multiplicando x ao quadrado aqui é o 2. O B é o número que multiplica o x. Então, o número que está multiplicando o x aqui, ó, é o menos 1. E o C é o termo independente, é o cara que não tem a variável x junto dele. Então, C igual a menos 10. Ok? Bom, de posse dos coeficientes que eu preciso, eu aplico a minha fórmula. Minha fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse delta, ele vale b² menos 4ac. Observe, então, novamente, que nessa formulinha aqui, eu preciso o quê? Do valor de b, do valor de a e do valor de c. E esses valores, eu já os conheço, né? Eu já os conheço. Então, eu pego esses valores e substituo na minha fórmula. Tá? Então, delta igual b². Quem é o b? Menos 1. Então, todo número negativo, gente, põe dentro do parênteses. Todo número negativo põe dentro do parênteses. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o A. Quanto vale o A? Vale 2. Quanto vale o C? Vale menos 10. Então, o número negativo eu coloquei dentro do parênteses. Para não misturar os sinais ali, no fim não dá zica. Tá bom? Então, agora eu resolvo. O Gustavo Pelengrin, está aqui comigo? Tô sim, Ronaldo. Beleza. Quanto que é ali menos 1 ao quadrado? Mais um, positivo. Joia, perfeito. Agora eu tenho aqui uma multiplicação estranha aqui, né? São 3 termos, ó. Menos 4 que multiplica 2 que multiplica menos 10. Uma multiplicação ali que eu tenha 2 sinais negativos, menos com menos, vai ficar menos ou mais? Mais.
Mais, perfeito. Então já definimos o sinal ali, né? Menos com menos na multiplicação, mais. 4 vezes 2 vezes 10. 80. Perfeito. Tá ligeiro. 80. Então achamos o valor de delta. Delta igual a 81. Mamão, hein? Só que aluno, quando vê que o delta dá um quadrado perfeito ali, é uma beleza, que o cálculo fica fácil. Bom, achamos o delta. Achamos o delta. Na minha fórmula, Gustavo, eu vou precisar da raiz de delta. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou calcular a raiz de delta aqui, ó. Raiz de delta igual a raiz de 81. Quanto que é a raiz quadrada de 81? 9. 9. Perfeito. Já temos, então, o valor ali que a gente precisa. 9. Então, agora eu venho para a minha formulinha. Eu tenho duas raízes. Por que duas raízes? Porque aqui eu tenho um mais e um menos, né? Então, primeiro eu vou usar o mais, depois eu vou usar o menos. x1 menos b mais raiz de delta sobre 2a. O b é menos 1. Então, eu tenho menos 1, ok? Esse menos aqui está aqui. E esse menos do menos 1 é o que está aqui dentro do parênteses, tá? Então, de novo, ó, todo número negativo, eu coloco ele dentro do parênteses, porque assim eu evito complicações, tá bom? Então, menos b, ó, menos b, menos 1. Agora eu vou usar o sinal de mais. Raiz de delta. Raiz de delta já calculamos, é 9. Então, mais 9. Sobre 2 vezes A. O A vale 2. O A vale 2. Então, 2 vezes 2, 4. Tudo bem, Gustavo? Deu para entender até aqui? Uma pergunta. Fácil. Ali na raiz de delta, em vez de eu colocar 9, eu já podia calcular a raiz de 9 ou não? Colocar 3, ou deixar o 9 assim? Não, na verdade, o 9 já é a raiz de delta. Olha só. O delta, vou fazer aqui de novo, ó. O delta, Gustavo, vale 81. Certo. Então, aqui dentro da raiz, você vai colocar o 81, ó. Raiz de delta igual a raiz quadrada de 81. E raiz quadrada de 81 é 9. Então, no lugar dessa raiz de delta aqui, já vem o 9. Não tem mais raiz aqui. O 9 já é a raiz quadrada que você estava procurando. Entendeu? Entendi. Beleza. Bom, agora eu tenho menos 1. Vai dar quanto? Mais 1. Mais 1. Ótimo. Mais 1, mais 9. Né? 1 mais 9. Sobre 4. 1 mais 9 dá quanto? 10. 10. 10 sobre 4. Legal. Dá uma fração ali. Dá para eu simplificar essa fração, não dá? Dá por 2. Por 2. Então, quando eu divido por 2 em cima e 2 embaixo, vai ficar 5 sobre 2. É uma resposta. É uma resposta. O Gustavo, por mim, deu ela em número decimal. Por quê? Porque 5 dividido por 2 é a metade de 5, que é 2,5. Entendeu? Então, eu poderia colocar aqui também, ó, como sendo 2,5, sem problema nenhum, né? Ele só veio aqui, pegou 5 e dividiu por 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Põe 0 e vírgula. E aí 5. Bom? 2,5. Então, essa é a primeira raiz. x1. x1 igual a 5 sobre 2 ou 2,5. E o x2, como que eu faço, Pelegrini?
Vixe, eu não lembro, cara. Onde eu coloquei aqui, ó, lembra que no início da minha fórmula eu tinha mais ou menos? Certo. Então, primeiro eu usei o sinal de mais, né? Olha só. Primeiro eu usei o sinal de mais. Agora eu vou usar o sinal de menos. Então, observe que tudo aqui ficou com o sinal de mais, ó. Mais 9, mais 9. Então, agora eu vou usar o sinal de menos. Ah, tá. Beleza? Vou Beleza. até fazer ele em outra cor aqui, ó. Você pode até fazer o passo a passo de novo, né? Mas é desnecessário. Então, aquele finalzinho ali que era 1 mais 9 sobre 4, né? Ao invés de ficar 1 mais 9, vai ser 1 menos 9. Troquei o sinal para negativo. Tá bom? Entendeu aqui ou quer que eu faça o passo a passo? Entendi. Entendeu? 1 menos 9 sobre 4. Quanto que é 1 menos 9? 8. 8 positivo? Pera. 8 positivo ou 8 negativo? 8 negativo. Isso, menos 8, né? Perfeito. Menos 8 sobre 4. E quanto que dá essa conta aí? Deixa eu ver. 8 dividido por 4, né? Menos 2. Isso, joia. Menos 2. Acabou. Então eu tenho que a minha solução é igual a menos 2 e 5 sobre 2, né? 5 sobre 2. Ou 2,5, tá? É a mesma coisa. Então essa é a minha solução. Dúvida? Quando vocês olham para uma resolução dessa, é um monte de conta, né? Você olha assim e fala, nossa, olha o tamanho da resolução, né? Tá a tela inteira, né? Se fosse uma lousa, eu pegaria uma lousa inteira ou metade dela, pelo menos. Mas se você vai o passo a passo, uma coisa de cada vez, em matemática você tem que ir uma coisa de cada vez, né? A gente deveria aplicar isso em humanas também, né? Você vai lá, uma ideia, depois a outra e tal, e vai juntando. E as coisas vão ficando mais lógicas. Você vai, cada passo que você vai dando, vai te levando até a solução final, né? Então, sempre olhem por partes e vai uma coisinha de cada vez. Uma coisinha de cada vez vai se acumulando até chegar na solução final, tá bom? Então, exercício 2, letra A. Quem errou, dá para tirar um print aí agora, corrigir. Se tiver dúvida, só perguntar. Vamos para o exercício B. Então, exercício 1, letra B. 3x² mais 11x menos 4 igual a 0. Equação do segundo grau completa. Íris, vou chamar porque esse povo... Oi. Vou chamar porque fica todo mundo escondido, né? Nem aparece para falar comigo. Íris, vamos resolver junto? Bora Tá lá? bem. Então vamos. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é o 3, o B é o 11 e o C é o menos 4. Joia, perfeito. Então, A igual a 3, B igual a 11, C igual a menos 4. Perfeito. Como que eu começo essa solução? Vou colocar a formulinha aqui do lado para a gente, ó. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O que eu calculo primeiro? A raiz de delta? Isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, só o delta primeiro, tá? A raiz dele a gente calcula no final. A formulinha, b² menos 4ac. b² menos 4ac. Vamos lá.
B quadrado, como que eu escrevo? 11 ao quadrado? Isso, 11. Vou pôr ele entre parênteses. Não precisava, mas hoje eu estou meio com frescura. Vamos lá. 11 ao quadrado. Menos 4 que multiplica A. Quanto vale o A? 4 vezes 3. Vezes. 3. Isso. 4 vezes A, 4 vezes 3. E tem que multiplicar por C também. Vezes, entre parênteses, menos 4. Perfeito. Que bom que você lembrou do parênteses. No negativo entre parênteses. Eu fiz ali uma induçãozinha jogando 11 entre parênteses ali para já dar uma lembrada. Legal, deu certo. Delta igual 11 ao quadrado. 121. Acho que sim, né? 11 ao quadrado, 121. Agora, menos 4 que multiplica 3 que multiplica menos 4. Vai dar positivo ou negativo? Positivo. Positivo, perfeito. 4 vezes 3 vezes 4. Quanto dá isso? Vai dar mais 48. 4 vezes 3, 12, vezes 4, 48. Legal. 121 mais 48. Dá 169. 69. Delta igual a 169. Ok. Achamos o valor de delta. Para já otimizar, eu costumo já tirar a raiz dele aqui. Por quê? Porque depois eu vou precisar da raiz, né? Então, eu já vou tirar essa raiz aqui. Raiz quadrada de 169. Quanto será que é a raiz quadrada de 169? 13. 13. Perfeito. Portanto, ó, já temos o valor da raiz, que é 13. Então, esse valor aqui, ó, já substitui raiz de delta na nossa fórmula lá. Beleza. Então, agora eu vou começar. x1 menos b. Olha só, vou usar o mais primeiro. Mais raiz de delta sobre 2a. Menos b vai ficar como? Menos 11. Menos 11. Perfeito. Mais raiz de delta, 13. Sobre 2 vezes a, vai dar quanto? Vai dar 6. 6. 2 vezes 3 é 6. Legal. E agora, quanto dá essa continha aí? Menos 11 mais 13. 2. 2 sobre 6. Simplificando, Pode dar 1/3. 1/3. Divide por 2 em cima e 1 2 sobre embaixo. 3. 1 sobre 3. Perfeito. Muito bem. x2 agora. O que muda no x2? Ao invés de ser mais ali, vai ser menos. Isso. No segundo sinal. Isso. Segundo sinal ali, então eu repito, né? Menos 11. Onde era mais ali, agora ficou menos, né? Menos 13. Sobre 6. Menos 11 menos 13. Dá menos 24. Menos 24. Sobre 6. E quanto vai dar isso? Menos 4. Menos 4. Tá bom? Conferindo aqui com o meu gabarito, 1/3 menos 4. Joia. Solução igual menos 4 e 1/3. Bom, interpretando, só retomar aqui para vocês o que significa o resultado que nós chegamos. Significa que qualquer um desses valores que nós encontramos, se eu colocar no lugar de x,
na minha equação, o seu resultado será zero, tá? É isso que acontece. Se eu colocar esses valores que nós encontramos no lugar de x, o resultado da equação é zero. Bem? Bom, beleza, Iris. Muito obrigado, viu? Tá bem pra caramba. Corrigir tarefa, exercício 2, página 38 da apostila suplementar. Era uma tarefinha antiga, né? Que eu acho que eu não corrigi ainda. Da apostila suplementar aqui, ó. Na página 38 da apostila suplementar. Era uma tarefinha antiga aí. Puderem já pegar a apostila, por gentileza, para a gente poder corrigir essa tarefa aí. Beleza. Então, voltando para a minha lousa, eu tenho aqui exercício 2, página 38, apostila suplementar. Item A. Cadê ela? X mais 2 ao quadrado mais x mais 3 ao quadrado igual a 1. Esse tipo de equação, o desenvolvimento para chegarmos na equação do segundo grau, ele tem várias formas de resolver, tá? Eu vou tentar seguir uma mais passo a passo possível, tá? Para a gente não se perder tanto, não modificar tanto a forma, né? Quem às vezes já está craque, eu vi algumas resoluções aí, o pessoal mandando resolução, e já consegue fazer algumas coisas aí já mais automático. Bacana, então você segue o seu jeito aí. Quem está com mais dificuldade, acompanha o passo a passo. Bom, aqui, gente, eu tenho um produto notável e outro produto notável. Aqui é o TQP, trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque eu tenho a soma de dois termos algébricos elevado ao quadrado. O TQP, ele segue a seguinte identidade, né? Por exemplo, A mais B ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, lembrem-se, em momento algum eu pedi para vocês decorarem isso. Eu sempre informo, né? E também acho que já coloquei um resuminho para vocês lá, depois eu mando de novo no grupo. O importante disso é você saber usar. Tem que conseguir identificar o produto notável no problema e saber usar a propriedade, né? A nossa identidade. Claro, professor, esqueci. Beleza, lembra de conceito, né? X mais 2 ao quadrado nada mais é do que x mais 2 que multiplica x mais 2. Vem aqui e aplica o chuveirinho. Bom, demora mais? Demora muito mais. Mas é uma possibilidade, pelo menos você resolve o problema, tá bom? Resolve o problema. Bom, então eu tenho x mais 2. O primeiro termo é o x, o segundo termo é o 2. Então, pela minha identidade, eu preciso elevar o primeiro ao quadrado. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 2. Mais o quadrado do segundo, então 2 ao quadrado. Beleza, esse foi o primeiro. Mas, agora eu tenho esse x mais 3 ao quadrado aí, tá? Também é um TQP, eu vou usar a mesma identidade. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 3. Mais quadrado do segundo,
3 ao quadrado igual a 1. Igual a 1. Bom, eu vou voltar agora resolvendo as continhas que eu tenho para resolver ali dentro, né? Eu tenho essa multiplicação aqui, ó. Tenho a potenciação aqui, essa multiplicação e essa potenciação, que eu vou voltar resolvendo. Então, x ao quadrado normalzinho, mais 2 vezes x vezes 2 é 4x, né? 4 que multiplica x. 2 vezes 2, 4. E o 4 que multiplica o x, 4x. Mais 2 ao quadrado, 4. Mais x quadrado, mais 2 vezes x vezes 3, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Eu multiplico os coeficientes numéricos ali, né? 2 vezes 3 é 6. 6 que multiplica x, 6x. Mais 3 ao quadrado, 9. Esse 1 que está isolado lá do lado direito da minha equação, eu vou jogá-lo para o lado esquerdo da equação. Ele vem com o sinal trocado. Do lado direito da equação não sobrou nada. Quando não sobra nada, é zero. Não sobrou nada, tá bom? O que eu vou fazer agora? Somar os termos semelhantes. Então, olha só, passo a passo, uma coisa de cada vez, né? Uma soluçãozinha que eu dou me leva a resolver outra coisa. Então, eu pego x ao quadrado, somo com esse x ao quadrado aqui. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x quadrado. Né? X ao quadrado mais x ao quadrado. Outra, 4x mais 6x mais 10x. Ok? Soma de termos semelhantes. 4 mais 6, 10. E eu tenho agora o último ali, 4 mais 9, 13, menos 1, 12. Mais 12. Igual a zero. Ok? E acabamos ali. O objetivo nosso nesse problema era achar a equação do segundo grau. Nós achamos. E aí ele pede para a gente fazer o quê? Dar o valor de A, que é 2, o valor de B, que é 10, e o valor de C, que é 12. Ok? O valor de C, que é 12. Tem uma outra solução aqui, que vai ser igual. Só que vai mudar os valores de A, B e C, mas o resultado da equação é o mesmo. Eu posso, e aqui ó, estou colocando uma relação entre eles, né? A setinha virada para os dois lados. Observe que o coeficiente A, B e C, eles são múltiplos de 2. Então eu posso simplificar aquela equação minha dividindo tudo por 2. Tá bom? Eu posso vir aqui, ó, dividir por 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. O que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro também. Tá? Então, tudo que eu faço num dos lados, eu tenho que fazer no outro. 2x ao quadrado dividido por 2 é x ao quadrado. Mais 10x dividido por 2, 5x. E 12 dividido por 2 é 6, igual a zero. Tá? Essas duas equações são equivalentes. Elas têm o mesmo resultado. Se alguém tiver curiosidade depois para resolver essa equação, você vai ver que as duas dão o mesmo resultado. Tá? Porque elas só são a simplificação uma da outra. A única coisa que muda aqui é o coeficiente, né? Mas o resultado é o mesmo. A igual a 1, B igual a 5, C igual a 6. Deu para entender?
Tranquilo aí? Ô, Ronaldo, Oi. eu não entendi muito essa parte, mas pode deixar como 2x² mais 10x mais 12 igual a zero? Pode, não tem problema nenhum. Mas vamos devagarzinho construindo essa ideia de simplificação da equação. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de simplificação, né? Não lembro se eu já fiz em algum outro momento com vocês. O conceito, Gustavo, e aí serve para todo mundo, é assim, uma equação, eu estou desenvolvendo isso com o 7º ano lá, e estou frisando muito isso para eles. E aí eu vou trazer para vocês agora também essa ideia. Tudo que você faz de um lado da equação, você tem que fazer do outro. Na verdade, cara, quando a gente faz isso aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui de uma equação do primeiro grau. X mais 2 igual a 5. A gente aprendeu um método prático que é o seguinte, passo 2 para o lado direito, né? Então a gente tira simplesmente aqui, ó, 5 menos 2. É assim que a gente aprendeu a resolver, né? Joga para o lado de lá com o sinal trocado. É o método prático. Porém, na verdade, a explicação para isso é o seguinte, para eu tirar esse 2 daqui, eu subtraio 2. Eu venho aqui, ó, e eu faço menos 2. E aí eu tinha o 5. Então, como eu subtraí 2 do lado esquerdo, eu subtraio 2 aqui do lado direito também. Então, tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer dos dois lados. Esse é o conceito, tá? De equação. Esse conceito, então, a gente traz ele agora para a simplificação de equações. E foi o que eu fiz ali. Eu tinha 2x² mais 10x mais 12 igual a zero. Perfeito, não tem nada de errado com ela. Se você deixou assim, está correto. Porém, a gente vai, no ensino médio principalmente, que já começa a focar para vestibular, essas coisas, às vezes o tempo, quanto mais a gente simplificar as contas, melhor. Tá? Então, a gente simplifica a equação, porque depois os cálculos ficam mais baixos, valores mais baixos. Né? Vamos supor que eu tivesse aqui, apareceu uma equação muito chata, tipo 50x² mais 144x mais 100 igual a zero. Né? A hora que eu for calcular essa equação, são números grandes. Então eu posso ir simplificando ela, porque todas elas são múltiplos de 2. Então eu posso vir aqui e dividir ela inteirinha por 2. Ó. Divido por 2, por 2, por 2 e por 2. E aí eu vou simplificando a minha equação. Ela mantém o seu resultado como inalterado. Tá? Eu acho que é a primeira vez que eu trago esse tipo de ideia para vocês. Devagarzinho nós vamos construindo essa ideia também de simplificação de equações. Tá? Não vamos acelerar tanto. Beleza. Portanto, qualquer uma dessas duas soluções aí estão corretas. Gente, eu acho que essa primeira aula chegou ao fim, né? Nós temos duas seguidas aqui, 8h50. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos encerrar essa chamada, porque o tempo já está acabando aqui também. E a gente entra novamente pelo mesmo link. Ok? Beleza. Ok. Ok. Beleza.